mais uma videoaula. Hoje é quarta-feira, né, dia 24 de novembro, e nós já estamos no final da nossa terceira unidade. O encerramento do ano letivo, como vocês já sabem, não é? Então, esse é o momento agora de revisar, de rever tudo que estamos, que trabalhamos durante esse período, de começar a ver as atividades que já foram aplicadas, realizar novas tarefinhas com esses conteúdos, para que vocês possam realizar as atividades avaliativas que já estão se aproximando. Então, na aula de ontem, nós realizamos a nossa primeira atividade de revisão, que foi uma de língua portuguesa, com dois assuntos, dois conteúdos: o gênero do substantivo, masculino e feminino, e o uso de M e N antes das consoantes, não foi? Então, para começar a nossa aula hoje, vamos realizar essa primeira correção dessa atividade de revisão, certo? Eram 3 questões que deveriam ser copiadas no caderno e respondidas. A primeira questão dizia o seguinte: acrescente o artigo O ou o artigo A diante de cada substantivo. As palavras, os substantivos eram testemunha, monstro, vítima, indivíduo, criatura, ídolo, líder e tipo. Mas de que forma ficaria? Quais artigos a adicionar? Vocês deveriam identificar quais palavras, quais substantivos eram femininos e quais eram masculinos, para assim poder colocar, os artigos no começo. Testemunha. Testemunha é o testemunha ou a testemunha? A testemunha. Então, deveriam completar com o artigo a. A testemunha. Monstro. É a monstro ou o monstro? O monstro, O monstro. Vítima. A vítima. Indivíduo. O indivíduo. Criatura, a criatura. Ídolo, o ídolo. Líder, o líder. E tipo seria o tipo, ok? Número 2. Passe as frases para o feminino. Vocês deveriam reescrever as frases, trocando aqui os substantivos, colocando essas frases no feminino, colocando o substantivo ou o artigo no feminino. A letra A. Encontrei o jornalista na passeata. O correto aqui não é? O correto não. O feminino seria: encontrei a jornalista na passeata. Bastava trocar o artigo o pelo a, porque a palavra jornalista pode ser usada tanto no feminino quanto no masculino. Letra B. No sítio há galos, bodes e carneiros. O feminino é: no sítio há galinhas, cabras e ovelhas. Galinha é o feminino de galo, cabra, o feminino de bode, e ovelha, o feminino de carneiro. E letra C. Alguns turistas fizeram passeio na mata. No feminino ficaria: algumas turistas fizeram um passeio na mata. Turista, assim como jornalista, não é alterado, certo? Então, aqui iremos alterar apenas algum por algumas. E por último, o número 3, que já era aqui com o uso do M e N. Complete as palavras com M ou N. Sempre devemos utilizar M no final das palavras, não é? E o M entre P ou B. A letra N é utilizada antes das demais consoantes, das outras consoantes do nosso alfabeto. Então, bem, completa com M ou N? M. Assim como em pomba. Pomba também é com M, porque esse M está antes da letra B. Pintinho com N. Dente, N também. Jardim é finalizado com a letra M. Ponte, letra N. Samba com M. Cinto, N. Tampa
Tampa completamos com a letra M, porque está antes do P. Campo também é com a letra M. Pente com a letra N. E sombrinha completamos com M, porque está antes da letra B. Então, essa foi a nossa atividade de língua portuguesa de ontem. Atividade de revisão. Além dessa atividade, nós também realizamos uma atividade de matemática, apenas 2 questões, não foi? Para poder vocês terem um maior apoio nesse conteúdo que foi dado por último de multiplicação. Então, foi multiplicação, a ideia de proporcionalidade. Página 206. Para fazer o suco, dissolva o conteúdo de um envelope em 4 copos de água. Com 3 envelopes, quantos copos de água usarei? Então, vai ser multiplicado por 3. Se com um envelope utiliza 4 copos, multiplicando por 3, quantos vão ser? Multiplicando esse um envelope por 3, teremos 3 envelopes. E multiplicando os 4 copos por 3, vamos ter quanto? Com 3 envelopes de suco, usarei 3 vezes a quantidade de água, ou seja, 12 copos de água. Podem verificar aqui que temos 12 copos. E se forem 4 envelopes de suco, de quantos copos de água precisarei? Troque ideias e, se quiser, desenhe. Como falei para vocês, aqui seria realmente o desenho, a solução dessa questão. Então, se forem 4 envelopes de suco, quantos copos vai precisar? Se para um envelope necessita de 4 copos, para 4 envelopes vamos ter que multiplicar por 4. 4 vezes 4. Ou 4, mais 4, mais 4, mais 4. 4 mais 4 é igual a 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. Vamos precisar de 16 copos para 4 envelopes de suco. Número 2. Veja a oferta da loja das camisetas. Quanto se gasta na compra de 9 camisetas? Desenhe para mostrar e complete os espaços. Se para 3 camisetas nós precisamos de R$10, para 9 camisetas, quanto precisaremos? Vamos ter que multiplicar por 3. 3 vezes 3, não é? Mais 3. Multiplicar 3 vezes triplicar esse número de camisetas e também o valor. Então, vamos ver quanto é 3 vezes 3. 3 vezes 3. Ou 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Então, teremos 9 camisetas. E quantas notas de R$10? Se para 3 camisetas precisamos apenas de uma nota, para 9 camisetas nós iremos precisar de 3 notas de R$10, certo? 3 notas de R$10. Teremos que triplicar também o valor em dinheiro. Então, assim nós concluímos também a correção da atividade de ontem. As 2 atividades, língua portuguesa e matemática. Como eu avisei para vocês, durante essa semana estaremos realizando revisões e como temos bastante conteúdo de português e de matemática para rever, hoje nós também realizaremos 2 atividades dessas matérias, dessas disciplinas. As atividades serão no caderno também, são 5 questões de matemática e apenas 4 questões de português. E vocês deverão copiar, responder, depois registrar a foto e me enviar, ok? Na atividade de matemática, nós vamos rever um conteúdo que foi trabalhado no começo, não é? Sobre as medidas. Medidas de tempo, medidas de capacidade e medidas de massa. Você lembra quais são as medidas de tempo? Nosso tempo nós podemos medir utilizando principalmente o relógio e o calendário.
As horas, os minutos, os segundos, nós medimos utilizando relógios, seja o relógio de ponteiros, não é? Aquele que os ponteiros indicam as horas, os minutos. O ponteiro menor indica a hora e o maior indica o minuto. Ou também o digital, que aparece apenas os números. E assim é uma forma mais fácil de visualizar as horas. Com o calendário, nós medimos os dias do ano, as semanas e os meses. É no calendário em que vemos as datas importantes, o nosso aniversário, quando é o Dia das Crianças, a Páscoa, Natal, não é? E várias outras datas. Então, utilizamos o calendário para isso. Sobre medidas de capacidade, as medidas que utilizamos para verificar a quantidade de líquido que tem em um recipiente, seja por litro ou ml, como no caso, do leite, da água, do suco. Nós medimos utilizando essas medidas de capacidade, litro ou ml, mililitro, né? E também a medida de massa. A medida de massa é quando verificamos, a massa de um objeto, o peso daquele objeto. Para isso nós utilizamos a balança e as medidas utilizadas para verificar isso são as gramas e quilogramas. Mas vocês lembram quais são os símbolos para medir o litro? Litro. Nós utilizamos o L, de litro, ou ml de mililitro, L para litro, ml, mililitro. Na medida de massa, para medir o quilo ou quilograma, porque o correto é quilograma, mas nós abreviamos para quilo. E o símbolo utilizado é kg, de quilograma, ou em grama, que nós utilizamos apenas o G. Então, esses são os símbolos, que utilizamos para medir a capacidade e a massa das coisas. Então, nessa atividade de matemática, você vai responder algumas questões relacionadas a isso. Vamos ver? Número 1. Qual é o instrumento mais utilizado para medir o tempo? Número 2. O que usamos para contar os dias, semanas e meses do ano? Número 3. Para medir a altura das pessoas, comprimento de tecidos e muitas outras coisas, o que utilizamos? Número 4. O que é usado para calcular a quantidade de água ou qualquer líquido em um recipiente? E número 5. Qual instrumento é usado para medir a massa dos objetos? Então, todas essas perguntas eu já respondi para vocês, Já fiz essa breve explicação, esse resuminho, para que vocês possam rever e conseguir responder as questões, tá bem? Então, são apenas 5 questões de matemática. Agora vamos ver o que trabalharemos em língua portuguesa hoje. Ontem nós vimos sobre o gênero do substantivo e o uso do M ou N. Hoje vamos rever o conteúdo dos acentos, acento agudo e acento circunflexo. O acento agudo, como vocês já conhecem, vou apagar aqui o quadro. O acento agudo é aquele acentinho assim, olha, um traço inclinado, não é? Esse acento é utilizado em palavras que possuem o som aberto. A sílaba tônica, aquela sílaba que é a mais forte, tem o som aberto, como em café. Café. Café tem o som aberto, Então, utilizamos o acento agudo. Já o acento circunflexo, que é aquele chapeuzinho, é utilizado nas sílabas tônicas com som fechado. Com som fechado.
como por exemplo, vamos ver uma palavra aqui, complô, complô. A sílaba tônica ou a sílaba mais forte é plô. Esse plô tem o som aberto como café ou som fechado? Tem o som fechado. Então, nós usamos o acento circunflexo, ok? Então, essas são as dicas, tá certo? Para que vocês possam realizar a atividade. Existem também algumas palavras que são iguais, né? E nós utilizamos a mesma palavra, mas com o acréscimo do acento agudo, essa palavra ganha um sentido diferente. Como no caso de e é, e esta e está. Aqui nessa atividade você também vai ter que colocar isso em prática. Então vamos ver as questões que vocês deverão copiar e responder. Número 1. Acentue as palavras com acento agudo ou circunflexo. Lâmpada, cálice, água, complô, café, câmara, mágico, patê e médico. Para conseguir identificar qual o acento a ser utilizado, preste atenção na sílaba tônica, a sílaba mais forte de cada palavra. Número 2. Em quais letras do alfabeto usamos acento? Vocês lembram isso? Quais são as letras que nós utilizamos o acento? São nas vogais, A, E, I, O, U, ou nas consoantes? Letra número 3. Qual acento indica som fechado e aberto? Qual é o acento que indica o som fechado? Que aquele som é fechado, interno. E qual é o acento que indica que aquela sílaba possui o som aberto? E número 4. Escreva frases com as palavras a seguir. Esta e está, e ou é. Vão utilizar essas duas palavras na mesma frase. Esta e está. Criar uma frase que consiga colocar essas duas palavras utilizando o sentido correto para cada uma. E também, no caso de e ou é, utilizando a palavra no sentido correto também. São apenas duas frases que vão criar, uma com esta e está e outra frase com e é, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Duas atividades, uma de matemática e uma de língua portuguesa, para serem feitas e respondidas no caderno, tá bom? Então, como sempre falo para vocês, registrem a atividade e me enviem para a correção, ok? Então, assim nós encerramos mais uma explicação, mais uma revisão e amanhã estaremos aqui novamente para rever mais alguns conteúdos que nós trabalhamos ao longo dessa unidade. E um excelente dia, que Deus abençoe vocês e até amanhã.